Sigmund Freud é considerado o pai da psicanálise por conta da sua grande contribuição para essa área. Ele formulou teorias como a do id, ego e superego e o complexo de Édipo. Só que suas teorias não se fecharam completamente à psicanálise, com suas contribuições também indo para a psicoterapia e também para a filosofia e para a literatura. Fala galera, aqui que tá falando com vocês é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do maior psicanalista de todos os tempos, o pai da psicanálise e um dos maiores psicólogos que já existiu, o Freud, que imagino que você já tenha ouvido falar. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar. Sigmund Freud, que mudou seu nome para Sigmund em 1878, nasceu no dia 6 de maio de 1856 na cidade de Freiburg, que pertencia na época ao Império Austro-Húngaro. Ele foi um dos 8 filhos do casal de judeus Jacob Freud e Amalia Nathanson. Os irmãos de Freud se chamavam Julius, Anna, Regine, Mary, Esther, Pauline e Alexander. E quando crianças, os pais de Freud se mudaram para Viena, onde Freud passou boa parte da sua vida. Na sua juventude, Freud era um bom aluno, era um bom estudante. Ele tirava boas notas e tinha muita facilidade para aprender idiomas. Ele sabia idiomas como francês, inglês, latim e grego, e quando terminou a escola, em 1873, aos 17 anos, logo começou a estudar na Universidade de Viena. Na universidade, Freud estudava medicina e se interessou muito pela bacteriologia, e também começou a se envolver em pesquisas no laboratório de neurofisiologia, onde se dedicou à dissecação de enguias macho para estudar o seu sistema reprodutivo, e também começou a se dedicar ao estudo de comparação entre a estrutura do cérebro humano com os outros animais. Em 1881, depois de 9 anos na universidade, Freud se formou em medicina e começou a trabalhar no Hospital Geral de Viena. No hospital, Freud continuou a estudar no campo da neurologia e começou a fazer palestras sobre a área desse conhecimento na medicina. E também Freud se interessava muito por doenças psíquicas, que eram chamadas nessa época de histeria, e Freud considerava o tratamento com essas doenças inadequado, por causa que considerava essas doenças a transtornos físicos. Um de seus primeiros experimentos foi tratar dores de cabeça e ansiedade com cocaína, que nessa época não era proibida, junto da metanfetamina, que era utilizada por muitos. Freud chegou a auto-administrar cocaína como parte de seu experimento. E Freud acreditava que a cocaína era um meio eficaz de tratar a ansiedade, mas quando descobriu as consequências dessa substância, abandonou o projeto. Outro estudo promovido por ele nessa época foi a afásia, um distúrbio psicológico onde a pessoa tem muita dificuldade na formulação e compreensão da linguagem. Em 1875, Freud foi para Paris realizar estudos com Jean-Martin Charcot. Charcot era um grande neurologista da época que utilizava a hipnose para tratar seus pacientes. O que Freud aprendeu com Charcot teve enorme peso na formulação de suas teorias anos depois. Em 1882, Freud conheceu Martha Bernays, amiga de uma de suas irmãs, que pouco tempo depois começaram a namorar. E, em 2 meses de namoro, se tornaram noivos. E, em 1886, se casaram. Tiveram 6 filhos ao longo de sua vida: Mathilde, Jean-Martin, Oliver, Ernst, Sophie e Anna. 2 dos seus filhos tiveram grande sucesso em suas carreiras profissionais, Ernst e Anna. A primeira se tornou arquiteta e a segunda seguiu o mesmo caminho do pai e se tornou psicanalista. Na década de 30, Freud teve alguns problemas com o partido de Hitler. Em 1933, os nazistas queimaram vários livros de Freud. Isso aconteceu por conta do antissemitismo do nazismo, que considerava as ideias de Freud a decadência do mundo moderno. Freud escreveu uma carta ao seu amigo dizendo: "Que progresso estamos fazendo? Na Idade Média teriam me queimado na fogueira, agora eles se contentam em queimar meus livros." Em 1938, Freud fugiu para a Áustria por conta do anexo da Áustria à Alemanha nazista. Como era judeu, se mudou para Londres, na Inglaterra, mesmo local onde faleceu. A princípio, Freud estava resistindo à ideia de ir para Viena, mas se convenceu a necessidade de abandonar a Áustria
quando sua filha Anna Freud foi presa pela Gestapo, a polícia política do nazismo, e também 4 de suas irmãs foram mortas em campos de concentração. Durante sua juventude, Freud adquiriu o hábito de fumar, primeiro cigarros, depois charutos. Isso fez com que em 1920 ele adquirisse câncer de boca. Ele passou por mais de 30 intervenções cirúrgicas por conta de sua doença, o que fez com que ele tivesse que retirar parte de sua mandíbula e usasse uma prótese na boca nos seus últimos anos. Por conta do câncer na boca, Freud começou a ter dores intensas e convenceu seu amigo a lhe dar doses excessivas de morfina, que o mataram em 23 de setembro de 1939. Suas casas em Freiberg, Viena e Londres foram transformadas em museus em homenagem ao seu legado. Como eu disse no início do vídeo, Freud formulou várias teorias que contribuíram muito para a área da psicanálise, só que eu vou explicar somente os conceitos que mencionei no início do vídeo, como o conceito de psicanálise, de ego-superego e o conceito do complexo de Édito. O primeiro conceito é o de psicanálise. Depois de ter contato com a hipnose como forma de tratamento, Freud começou a utilizá-la com seus pacientes. Isso aconteceu depois de ele abrir um consultório em Viena para tratar de doenças nervosas. Isso levou ao Freud concluir que as doenças mentais eram realmente causadas por distúrbios em um local onde ele chamou de inconsciente. Freud acreditava muito na cura de doenças através da palavra. Ele hipnotizava seus pacientes e o fazia falar de seus traumas enquanto ele anotava tudo. Esse procedimento ficou conhecido como a cura pela palavra. Com o tempo, ele percebeu que muitas das memórias não ficavam no consciente da pessoa e muitas memórias ficavam reprimidas no inconsciente. Então, o tratamento através da psicanálise só seria eficaz se fosse possível acessar as memórias e os traumas que estavam no inconsciente, através da consciência do paciente. Os tratamentos realizados por Freud acontecia em um quarto no mesmo prédio onde ficava sua casa. Ele colocava os pacientes em um sofá em uma posição onde ele não tivesse contato visual com os pacientes, e os resultados foram se mostrando satisfatórios e o Freud começou a ganhar popularidade. Isso foi muito importante por causa que provou a teoria de Freud sobre a existência do inconsciente na mente humana. O próximo conceito é o complexo de Édipo. O Freud ele começou a se dedicar totalmente ao estudo da mente humana e passou a se autoanalisar através da psicanálise. Ele conseguiu acessar suas memórias de infância e também conseguiu formular o complexo de Édipo. Ele associou isso a pesadelos e a períodos depressivos que passou com a morte de seu pai. No complexo de Édipo, o Freud ele disse que crianças do sexo masculino passam por um momento onde se apaixonam por suas mães e criam sentimentos hostis com seus pais. Tempos depois, Carl Jung, um famoso psicanalista influenciado por Freud, disse que isso também acontecia com filhas do sexo feminino, no caso, com os seus pais. E essa teoria ficou conhecida como complexo de Electra e que ficou criticada por muitos psicanalistas. Freud ele também formulou a teoria do id, ego e superego. O id é a parte do nosso cérebro responsável pelos impulsos e pelos instintos. O ego é a parte do nosso cérebro que é a parte racional e a parte lógica do psique, é responsável pela tomada de decisões. E a parte do superego é a parte responsável do psique, no caso, que é responsável pela repressão aos impulsos e é contrário às normas sociais. Além dessas e diversas outras teorias e conceitos, o Freud também escreveu diversos livros ao longo de sua vida.